Oi, amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que esteja tudo bem com vocês. Passei aqui para fazer esse vídeo rápido que eu quero falar aqui umas coisinhas assim, muito rapidamente. Eu vi uma live, na verdade não acabei de ver a live, para ser honesto. Mas assim, a pessoa que fazia a live, eu esqueci-me o nome dela, dizia que nós, povo, temos que nos envolver nas questões do país, nós temos que estar mais ligados nas questões do país e que nós precisamos de ter uma consciência do país e tudo mais. Em certos aspectos eu concordo com ela. Ela falava também que muitos influenciadores atribuem culpas aos meios de comunicação social por algumas notícias e tudo mais. Assim, nós vivemos numa ditadura, isso é claro. Angola é uma ditadura muito mal disfarçada de democracia, onde não há liberdade de imprensa, onde não há liberdade de expressão, onde não há liberdade para absolutamente nada. E isso se intensificou muito mais nos últimos 6 anos. Nós temos nós temos um país onde as instituições públicas são partidarizadas, todas elas, todas. Sejam os tribunais, sejam as repartições públicas, sejam os meios de comunicação social, é tudo partidarizado, absolutamente tudo. Isso é óbvio, e principalmente nos últimos 6 anos, nesses últimos 6 anos do governo do João Lourenço, isso tem se intensificado. Portanto, hoje por hoje, o povo não confia em nada do que os meios de comunicação social transmitem para o povo, porque a gente sabe automaticamente que é mentira. Graças a Deus que nós hoje temos a internet, onde a gente consegue divulgar as notícias como elas de facto acontecem. Vou dar um exemplo prático. O João Lourenço esteve em Benguela ontem ou anteontem. Reuniram um númerozinho de militantes do MPLA e puseram aquelas pessoas que foram obrigadas a lá estar, não é? Para dar as boas-vindas ao homenzinho, mas nós vimos vários vídeos pela internet que o povo não estava lá. À exceção daquelas pessoas que são militantes do MPLA, não tinha outro povo, não tinha. E mesmo esses militantes do MPLA que estiveram lá para recepcioná-lo, também não estavam lá porque queriam, estavam lá porque não têm escolha. Porque o chefe obrigou, porque se você não for, você perde o emprego, porque se você não for, você perde isso, você perde aquilo. As pessoas são coagidas a. O João Lourenço tem consciência que o povo não quer. O João Lourenço tem consciência que não é bem quisto por ninguém no país. Ninguém. Nem mesmo no seio do partido dele. Ele sabe disso. Mas ele insiste em estar aí. Então, nós não é que não haja consciência de país, hoje há uma consciência maior de país. Ah, sim, senhora. O problema é que as instituições são partidarizadas. Você vai ver uma TPA, você vai ver uma TV Zimbo, e é ridículo o que passa. E eu falava dessa visita. E nós vimos aquelas pessoas ali, obrigadas a estar ali para recepcionar esse homem. E depois vêm até os portais, que antes eram portais independentes. Hoje são portais que o próprio governo compra. E depois vem, ontem eu vi num desses portais, uma notícia que dizia o João Lourenço vou colocar aqui a fotografia, foi calorosamente recepcionado pelo povo, uma coisa assim. Falava qualquer coisa sobre isso. E nós sabemos que é mentira. Por quê? Porque nós vimos aquelas pessoas ali obrigadas e vimos outros vídeos em que não tinha ninguém. Na época do José Du, que também era um ditador, só que era um ditador mais light e que disfarçava bem a sua ditadura, não é? O povo ainda assim ia porque sentia algum tipo de, não sei se era síndrome de Estocolmo também, mas sentia algum tipo de amor ou quê, entre aspas, por esse ditador que era o João Lourenço, o José Eduardo dos Santos. E você via as ruas cheias de povo. Hoje não é isso. Não há, nós vimos as ruas de Benguela vazia, mas você vai nos portais e vê o portal dizer não, o João Lourenço foi bem recebido em Benguela. Vai na TPA, vai na TVzinho, o João Lourenço foi calorosamente recepcionado. E nós sabemos que não. Os meios de comunicação social estão todos partidarizados. São meios de comunicação social que pertencem ao partido, que têm uma censura muito grande. Angola hoje tem uma aparência de Coreia do Norte. E essa é a verdade. Não é? Hoje por hoje, e como sempre foi, só que hoje se acentua muito mais, só se fala aquilo que convém ao partido, que é o regime que está no poder. Por isso é que o João Lourenço vem e enche a boca para dizer que só manda no país quem for do MPLA. E depois vem ele burramente dizer que Angola é uma democracia. Em que democracia é que só um partido governa? Não existe isso.
Angola não é uma democracia, nunca foi. As instituições estão partidarizadas. Por isso é que vimos a UNITA vencer as eleições e vimos o nosso voto ser roubado. Vimos a UNITA vencer as eleições e como temos um tribunal constitucional que é completamente partidarizado, sabiam que aquilo ali era uma fraude, sabiam que houve uma fraude eleitoral e legitimaram a fraude. Legitimaram. Os partidos políticos deram entrada da contestação e aquilo foi simplesmente a exceção de uma única juíza, que é, se não estou em erro, é a juíza Laurinda, acho, que não assinou o referendo. Portanto, não podemos vir dizer que é uma questão de consciência de país, moral. Não é uma questão de consciência. O problema é que as instituições do nosso país são todas partidarizadas e quando você vem falar a verdade, você é uma persona não grata. Nós tivemos exemplo do Ernesto Bartolomeu, ainda na época do governo do José Eduardo dos Santos. Ele revoltou-se houve uma cimeira de jornalismo e ele revoltou-se pelo facto de censurarem as notícias como elas de facto são. E puseram o Ernesto Bartolomeu a fazer reportagens que não valiam na reportagem, desculpa o termo e o palavrão, de merda, durante muito tempo. Ele teve que voltar a se abaixar para poder voltar e hoje está aí. Hoje até criaram um centro de imprensa Ernesto Bartolomeu. Por quê? Porque se você não abaixa, você não é tido nem achado. Ou você se rende ou você se rende. Essa é a verdade do nosso país. Portanto, as nossas cadeias televisivas, os nossos meios de comunicação não são confiáveis porque são partidarizadas. E não tem como confiar, não tem como ter consciência, porque você sabe que no momento em que você vier e se posicionar contra, você vai sofrer as consequências. Pessoas jornalistas que têm vontade de falar a verdade, mas para falar a verdade têm que o fazer na surdina, têm que vir no off e dizer, olha, tem essa notícia aqui, eu não posso aparecer, mas toma. É o que acontece. Essa é a realidade de Angola. E não vamos aqui tapar a realidade como ela é. Infelizmente, esse é o país que nós temos porque vivemos numa ditadura clara. O João Lourenço é um ditador e não há outra forma de classificar esse homem. Não há. Desculpem. Quero falar uma coisa. O João Lourenço está há 6 anos no poder e em 6 anos ele conseguiu falir Angola. É claro que ele já acarretou problemas que ele encontrou quando ele assumiu o poder. Também não vou dizer que é tudo culpa dele. Não. Tivemos um governo do José Eduardo dos Santos de 38 anos. E esses problemas intensificaram-se com o João Lourenço. Muito mais. Hoje, atualmente, a dívida externa de Angola é de 52 mil milhões de dólares. Nós somos 38 milhões de habitantes, ou 33 milhões de habitantes, segundo o censo de 2010, porque nunca mais se fez censo. 2014, né, que houve o censo. E então, atualmente, sabemos que nós somos 33 milhões de habitantes. E temos uma dívida, Angola tem uma dívida de 52 mil milhões de dólares feita nos últimos 20 anos. Ou seja, nesses últimos 6 anos, a dívida externa aumentou ainda mais do que já aumentou, do que já estava. Essa dívida externa, esses 52 mil milhões de dólares, se você perguntar em que é que foi aplicado, a gente não sabe. Porque não temos nada palpável para dizer, não, fizeram essa dívida que devia ser contraída para enriquecer o país e não foi o que aconteceu. Por quê? Porque contraíram essas dívidas e enriqueceram-se a eles mesmos. E o povo que se dane. Hoje cada angolano deve quase 1.400 dólares por angolano para poder pagar a dívida externa. Só a China, Angola tem uma dívida de 21 mil milhões de dólares. São 21 bilhões de dólares que a Angola tem que pagar. Essa dívida, se não for paga, a China vai fazer o mesmo que fez no Ghana. Hein? E não vamos poder fazer absolutamente nada contra, porque nós temos que pagar a dívida da China. E isso é um plano bem traçado dos chineses, porque eles têm muitos países africanos endividados e depois eles vão vir e começar a fazer arrestos. Vão ter, de alguma maneira, Angola vai ter que pagar esse dinheiro. O problema é que Angola está em falência e não há dinheiro para pagar essa dívida. E esse dinheiro emprestado foi todo para o bolso dos homens do MPLA. Todo. Porque nós não temos nada que justifique. O povo está a passar fome. Tem famílias inteiras a comer no lixo. Tem um monte de gente desempregada. Não há sistema de saúde, não há segurança no país. A criminalidade aumentou de forma alarmante. E o governo vai usando fundos públicos, meios públicos, para ir atrás da Isabel dos Santos. Continua a pagar dinheiros à empresa do Manoel Vicente. Manoel Vicente é o maior ladrão que houve em Angola. Manoel Vicente sozinho tem uma fortuna de 40 bilhões de dólares.
parte desse dinheiro é dessa dívida da China. E Angola continua a pagar a empresa do Manuel Vicente para trazer o petróleo refinado. Quando nós tínhamos condições para construir 2, 3 refinarias e portanto, refinar o petróleo dentro do nosso próprio país. Nós podemos fazer isso, mas não faz por quê? Porque os dinheiros das vendas dos bens públicos, não é? Dos serviços, dos mineiros do nosso país, vai para o bolso do MPLA. E em 6 anos de governo, o João Lourenço e a sua mulher, que até é economista, eu não sou economista, que até é economista, conseguiram falir o país. Você não vai fazer empréstimo para tapar um buraco de, eu já falei, não se faz dívida, não se paga dívida fazendo outra dívida. Se eles foram fazer essa dívida, era para gerar riqueza dentro do país. E como é que eles gerariam essas riquezas? Reabrindo as indústrias, reconstruindo as infraestruturas que estão destruídas, apostando na tecnologia, no know-how, porque isso ia gerar emprego, ia trazer um poder de compra, ia baixar essa inflação absurda que está, onde a nota de $100 custa 89 mil kwanzas. Isso é muito dinheiro. E depois vimos um parlamento a aprovar um aumento de 11 milhões de kwanzas ao valor que é pago aos deputados. Desculpa, senhores deputados, é assim, a maior oposição do MPLA, na verdade, é o povo, não são os partidos políticos. Porque esses partidos políticos só são opositores do MPLA só são filhos ou enteados do MPLA, só são enteados do país na hora de levantar a mão para determinados assuntos. Quando se trata de benesses, esses deputados, essa oposição, na verdade, é filha do país, filha do país. Sim. Em países sérios, em grandes sociedades, em grandes economias, em grandes democracias, deputados não têm essas benesses. Deputado tem direito a carro, deputado tem direito a casa, deputado tem direito a seguro de saúde. O Estado paga os empregados dos deputados, assim como paga dos ministros, do presidente e tudo o resto. Eles têm uma série de benesses que, se vocês forem ver em grandes democracias, os deputados não têm. Por quê? Porque nessas democracias de verdade entende-se que essas pessoas são servidores públicos. O servidor público tem um salário base e com o seu salário base eles pagam as suas contas. É assim que funciona em democracia. No nosso país, não. O deputado vai ganhar um salário de $150 mil, $150 mil, um servidor público. E depois você vai ver um aumento de 11 milhões de quase no topo desse valor por cessação de mandato e tudo mais. E o povo está a morrer de fome. Quando o salário mínimo são 34 mil kwanzas, que você não faz nada com 34 mil kwanzas. Quando eles foram aprovar essa lei para o aumento desses 11 milhões de kwanzas, essa oposição devia levantar a mão e dizer: não concordamos. Isso não está certo. Porque o povo está a morrer de fome. Essa justificação de que o dólar aumentou, a inflação fez com que o kwanza depreciasse e tudo mais, isso não existe. Era o momento deles se posicionarem e não aceitarem esse aumento. Isso não está certo. O povo está a passar necessidades. Nós temos 80% da população desempregada e vocês vêm aprovar um aumento de 11 milhões de kwanza no valor do dinheiro que vocês já ganham. Vocês ganham milhões para estar ali sentados e levantar a mão. Quem coloca os deputados na Assembleia é o povo. Então vocês deviam representar o povo. Eu estou muito desapontada com esses nossos deputados da oposição, porque eles deviam ser os primeiros a colocar o pé e dizer: não vamos aceitar isso. Porque isso é um desrespeito ao povo. O povo está a passar necessidade, o povo está com as contas apertadas. Vimos a cesta básica aumentar. Hoje já tinham dificuldades para conseguir concluir a cesta básica e hoje a dificuldade aumentou por causa dessa retirada dessa porcentagem da subvenção do combustível. Desculpem, mas não. Eu fico desapontado. Para mim isso é realmente um motivo de desapontamento e um desrespeito ao povo, porque era o momento deles dizerem: não podemos concordar com isso. Não está certo, porque o povo lá fora está a passar fome. E infelizmente não foi isso que nós vimos. Temos um país em falência e uma Assembleia Nacional que aprova um salário, que aprova um orçamento de 11 milhões para cada deputado e tudo mais. Desculpem.
Enquanto tivermos um MPLA a governar esse país, nós não temos um país onde a gente possa dizer não, vamos ter um futuro, temos perspectiva de futuro de uma mudança boa. Não há uma perspectiva de mudança, não há uma perspectiva de país melhor, porque isso não vai acontecer enquanto o MPLA estiver aí. A gente, Angola não tem dinheiro para pagar a China. A China quer a Huila, quer o Quando Cubango e quer a uma outra província, acho que é o Namibe, por causa dos mineiros que há nesses lugares. E Angola não vai poder dizer não. Por quê? Porque foram fazer dívidas, que a gente não sabe onde esse dinheiro foi parar, a gente não sabe o que é que foi implementado nessa dívida, e a gente vai ter que pagar esse dinheiro de uma maneira ou de outra. Porque a China não vai perdoar isso. Não, eles não emprestaram o dinheiro à toa. Não emprestaram esse dinheiro à toa. Eles tinham um plano. O problema é que quem governa não tem visão de país, é autenticamente tapado, é um burro, não é? E a gente vê agora a situação em que nós estamos. Isso é um absurdo. Faliram um país que é rico, e hoje está em falência técnica. Há dificuldades para pagar os salários dos funcionários e estamos a ver assembleias a aprovar salários de 11 milhões, de aprovar mais 11 milhões de kwanzas no topo do dinheiro que já existe e por aí vai. Pá. Eu fico agastada com isso. Eu acho que a única maneira realmente de acabarmos com isso e tentarmos recuperar o nosso país é uma revolução, mas uma revolução muito grande, para poder tirar esse partido do poder de uma vez por todas, porque se nós continuarmos com o MPLA na frente, nós não vamos ter um país para buscar, para salvar. Não vamos, porque eles estão a destruir. O MPLA conseguiu implodir Angola totalmente. Que Deus nos ajude, que Deus nos acuda, porque eu não sei o que é que vai ser de Angola nos próximos 5 anos se o MPLA continuar no poder. Meus amores, um beijo.